Bom dia, estamos de volta com os estudos espíritas do Grupo Familiar de Estudos Espíritas Rivai, professor Rivai. Hoje presentes eu, Fabiano, Lucas, Marcão, vovó Augusta e Adriano. Pergunta, já estamos online? Vê aí, Adriano, se já... No Facebook? É Facebook. Vai lá na página da... Que eu estou sem nada aqui de acompanhamento. Hoje nós vamos estudar a segunda parte do caso da senhorita Júlia, que é um caso de possessão. Só recordando, a obsessão, ela pode ser na sua forma simples. O que é isso? Espíritos transmitem o pensamento e nós, encarnados, captamos esse pensamento e sempre há uma influência, tanto dos espíritos para nós, que estamos na Terra, quanto da Terra para com esses espíritos. E obsessão é caracterizada por um assédio, uma importunação fixa e obstinada de um espírito sobre o outro. Tá ok? Essa é a forma simples. Depois, se isso ficar mais grave, então, chega aqui um espírito e fala, vai lá, não estuda não, vai para o Xbox. Esse pensamento passa por você, isso não é obsessão. Mas se eu fico o dia inteiro lá atrás de você, não estuda não, e você começa a atender a essa mau conselho do espírito, passa a ser uma obsessão simples. Se você, além disso, começa a gostar muito disso, em vez de estudar, o espírito fala assim, não estuda não, você rapidamente vai não estudar, ela fica um pouquinho pior. Até o ponto que pode você ficar encantado, quase que apaixonado por esses maus espíritos. Aí chama de fascinação. O que é fascinante? Uma coisa que te encanta. Então, obsessão simples, fascinação. Se a situação ficar mais grave, passa a ser uma subjugação, ou seja, o espírito controla a pessoa e a pessoa age como se tivesse até um problema mental, porque o espírito é que controla totalmente a pessoa. Antigamente, se achava, no começo das publicações, Allan Kardec achava que parava aí. Só que ele começou a estudar casos onde esse espírito tinha tanto controle sobre a pessoa que estava no mundo material que ela não conseguia mais controlar o próprio corpo. O corpo era quase que controlado totalmente pelo espírito perseguidor. Eu chamo isso de possessão. Aí nos filmes tem um monte de possessão de demônios, o cara gira a cabeça. Não, isso aí é cineminha. Estamos falando de obsessão gravíssima, gravíssima, gravíssima. Alguém quer falar alguma coisa? No Cepaz está dando os casos mais graves. Tem lá na revista espírita de uma menina de 12 anos que conseguia ter mais força que 3 adultos. Não, isso não quer dizer nada. Não estou dizendo que não é, mas veja bem. Quando você vai dar um soco na cara de alguém, o seu superego, ele trava para você não matar a pessoa, mesmo que você queira matar. Você tem mecanismos mentais de refreio. A pessoa que tem uma doença mental, tem uma esquizofrenia, uma psicose, ela perde esses mecanismos de refreio. Então, ela tem uma força descomunal. Para pegar uma pessoa que está num surto psicótico, pode ser um baixinho magrinho. Ele vai pegar 5 pessoas e jogar na parede como se fosse o Capitão América. Para prender, para pegar esses caras, tem que ser muito experiente. Para já pegar da forma certa, já botar a camisa de força na forma certa e mobilizar na forma certa. Normalmente 2, tá? Normalmente 2. Que aí é uma pessoa que já sabe, já pega a mão, já enfia no braço da camisa de força e já gira, que ela já está perto, já está imobilizada. É quase uma... Sabe no jiu-jitsu? Em vez de jiu-jitsu é um maluquitsu. Um maluquitsu. São técnicas para conseguir prender a pessoa, imobilizar. Porque a força é descomunal. Eu também já vi
Isso aconteceu. O cara em surto, as pessoas sem experiência caíam, tentavam agarrar, ele jogava o pessoal para trás e só gritava: eu quero minha mãe! Eu, obviamente, não me meti nessa. Eu só falava: gente, acha a mãe desse cara. É uma força descomunal. A força ele já tem. A força a pessoa já tem. A força já tem, só que ela está sem os mecanismos de autorrepressão. Mecanismos cerebrais de autorrepressão. Então, isso, lembrando, a gente já estudou anteriormente que existe a loucura obsessional e a loucura patológica. Patológica? Do corpo orgânico. Uma doença mental que causa loucura. E tem uma loucura chamada obsessional, ou seja, doenças mentais que são causadas só pela própria alteração na fisiologia dos neurotransmissores, e uma que é causada pela obsessão. São coisas diferentes, tratamentos diferentes. Mas ambas o efeito é muito parecido, né? O efeito é muito parecido. Então você tem que investigar para saber. Claro que é difícil investigar, porque a melhor maneira é trata a loucura obsessional, que mal não vai fazer, né? Em todos os casos de doença mental. Em todos os casos, mal não vai fazer. Mas se não for, você já eliminou. Se não for, já resolve. Trata os dois. Trata os dois. Deixa eu ver se eu tenho alguma maneira de acompanhar. Deixa eu ver. Tá. Eu posso de vez em quando entrar aqui nessa página. Funcionando bonitinho. Ele tem um link aqui? Não, cadê? Informações sobre o vídeo. Ele faz um link, mostrar. Semana passada teve 180 visualizações. Não, mas o pessoal tava. Eu só quero avisar aqui. Será que esse aqui que é o link? Não, né? Também não sei. Sai também no YouTube ou só no... Não, esse é só o Facebook. O YouTube eu tenho que subir. Eu consigo ver que está transmitindo, mas só que eu Pelo não consigo YouTube? abrir. Tá transmitindo? Não, pelo Facebook. Só que eu só consigo abrir de fato os que já foram gravados. Tipo, O dia O Jorge não está conseguindo abrir? mas a última vez que eu vi aconteceu a mesma coisa. Então acho que é no celular, né? Não sei. Mas aparece aqui. No teu tablet não consegue? Ah, não, é só leitor, né? Não, tablet tem internet aqui. Ele elogiou as coisas, tá? Ele não tem Wi-Fi? Ele não pega? Tem Wi-Fi só. Então, deixa eu botar a senha do Wi-Fi. Não posso falar, senão todo mundo na internet vai saber minha senha do Wi-Fi. Mas eu posso dizer qual é o nome da rede, ó. Não, eu nem ia falar. Olha aqui o nome da rede. Eu preciso, Fabiano. É só mostrar que a gente já vai saber qual é. Esse aqui é o nome da rede, tá? Eu preciso é só a gente olhar ali que a gente já sabe identificar qual é a sua rede. Só pensa. É a senha do Wi-Fi dele. A senha dele. Esse é o tablet e leitor. Os dois juntos só. Tablet é dele. Então, vê se você consegue ver se está conectando. Eu pensei que fosse aquele que ele chamou. Já conectou. Não, conectando o que eu digo é... Eu achei que fosse aquele, como é que chama aquele? Kindle. Kindle, não sei se fosse o Kindle. De repente aqui eu também consigo visualizar. Aqui o meu também está carregando sem parar. Mas você mal começou. Não, deixa eu ver. Você mal começou. Não, aqui está aparecendo. Você mal começou. Ah. Ih, tá meio atrasado. Não tem problema não. Tá ok. Tudo ok. Ele vai ver ele se vendo. Comentar.
Vou chamar, gente. Tá chamando? Ele não tá. Ele não tá indo? Mesma coisa está acontecendo. Não, mas aqui aparece, ó. Aqui. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Tá escrito você escrevendo. Tá rolando. Vai ver o Android. 14 pessoas alcançaram. Aparentemente A gente aqui. não tá sendo pago? Eu não sei escrito pago. Não está sendo pago. Alguém paga? É que tá escrito negócio pago. Eu escrevi uma coisa pago quando você apertou. Muito bem, então vamos lá. Começando. Revista Espírita, 1864. Janeiro, um caso de possessão, é o caso da senhorita Júlia. É o segundo artigo, o primeiro artigo é de dezembro de 1863. No artigo anterior, descrevemos a triste situação dessa moça e as circunstâncias que provavam uma verdadeira possessão. Vocês lembram das coisas que provavam ser uma possessão? Ela ficava com uma capacidade intelectual superior quando estava nesse estado de sonambulismo, né? Isso. E falava coisas que as pessoas não sabiam, né? Nível intelectual muito baixo. Sentimos-nos felizes ao confirmar o que dissemos a respeito de sua cura hoje completa. Como é que se cura? É isso que a gente vai aprender. Depois de liberta de seu espírito obsessor, os violentos abalos que ela havia sofrido por mais de 6 meses haviam levado a grave perturbação da saúde. Então é isso. Embora a causa não seja orgânica, de tanto sofrer organicamente, né? Por várias razões. Vamos das coisas mais simples. Bebe pouca água, se alimenta mal, não cuida da saúde, desleixo com a higiene, e tudo isso vai deixando a pessoa fisicamente adoecida, realmente, né? Fisicamente adoecida. Você fica num estado de autoabandono, né, também? Fica num estado de autoabandono. É uma das consequências da doença mental. Agora, o espírito causar uma doença no organismo, assim, o espírito, agora eu vou fazer um trabalho de magia negra para você ficar com um problema no fígado. Aí é outra história. Eu não acredito nisso. Aí já seria outra história. Ele está interagindo diretamente, está que o teu corpo físico... Ele pode atingir o perispírito. Pode atingir o perispírito. E você ficar num estado de... Pode gerar uma disfunção... Uma disfunção espiritual. E aí isso vai acabar provocando... Mental e não é a atuação dele direto no corpo não tem físico, como. porque não tem como. Não tem como. Não tem como. Mas alguma repercussão efeito crítica pode refletir. Se a pessoa for passível daquele tipo de problema. Lembre-se que a senhorita Júlia era médium sonâmbula. Mas Não é o sonâmbulo de à noite dormir. Fala assim, eu quero jogar Xbox. O médium sonâmbulo... eu não jogo. O médium sonâmbulo funciona assim. Ele está ali, o corpo dele está no lugar, o espírito sai do corpo, vai no mundo dos espíritos e vê as coisas e fala... Relata que está vendo. E o corpo, como o corpo é sempre comandado pelo espírito, o corpo aqui fica falando... estou vendo ali uma situação de uma pessoa sendo perturbada por espíritos. O corpo está falando, mas o espírito não está ali. O espírito está em outro lugar. Ela se vê, ela vê o corpo. Ela vê o próprio corpo. Como é que ela vê? Então, ela vê o mundo dos espíritos e vê o próprio corpo. E ela lembra. Ou pelo menos ela consegue algumas memórias, né? Mas não é igual ao sonâmbulo que ela está dormindo. Oi, tudo bem? Não, isso não. Isso é o sonâmbulo do sono. Nesse caso, é o sonâmbulo do médium. Por que fica assim, não? Do sono? Isso é outro assunto.
Agora ela está inteiramente recuperada, mas não saiu do estado sonambúlico, o que não a impede de ocupar-se de suas atividades habituais. Isso aqui é uma coisa interessante nesse caso, né? Ela era uma pessoa que fazia as coisas habituais ainda em estado de emancipação da alma. Emancipar é quando você se liberta. Você fica livre, né? Então, quando o espírito fica livre do corpo e faz as coisas, é chamado emancipação da alma. São três tipos de emancipação da alma. O sonambulismo, que o espírito está fora do corpo, ele fica falando, interage com um dos espíritos, e o corpo é que fica falando, mas a pessoa não está dormindo, mas está acontecendo. Algumas vezes, quando ela volta... Não está dormindo. Quando ela volta, quando o espírito volta para o corpo, não lembra de tudo que aconteceu. O sonâmbulo, às vezes, não lembra de tudo que aconteceu. Esse que lembra de tudo sem nenhum tipo de alteração, como se tivesse uma sonolência, é chamado de estático, porque está num estado de êxtase. Êxtase, o espírito sai do corpo, vai no mundo dos espíritos, interage, volta, lembrando de tudo que viu. Eu estive em outro país, eu vi as coisas, em tal lugar acontece tal coisa. Esse é o êxtase. E a dupla vista também é um estado de emancipação da alma, né? Eu não estou recordando, já me recorda-se? Então, Dupla vista é emancipação da alma também? Tá no mesmo pacote dos espíritos. Dupla vista, sonambulismo e êxtase, não é isso? E dupla vista, o que é? A pessoa não está dormindo, o corpo não está fora do corpo, e ela está vendo, ao mesmo tempo, o mundo físico e o mundo dos espíritos. Esse é a dupla vista. Não sei se o caso dela era esse. Allan Kardec diz que é um estado sonambúlico. Agora, a única peculiaridade que eu vejo nesse caso dela é o fato da pessoa estar no estado sonambúlico e ainda manter a consciência de estar vivendo as atividades corporais. Mas qual é a atividade? Não sei, a gente não tem detalhe. Por exemplo, lavar louça. Ela pode lavar louça e não tem nem aí prestando atenção. Uma coisa mecânica. É mecânica, automático. Movimento automático. Varrer a casa, arrumar a casa, vou fazer bordado. Qual é a atividade? Não está bem especificado que tipo de atividade. Ou se Allan Kardec, quando fala assim, estado sonambúlico, não está falando de uma pessoa que fica ao mesmo tempo nos dois lugares, no mundo dos espíritos, e percebendo o mundo dos espíritos e agindo no mundo material. Né? Entendi. Várias pessoas tinham tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso. Magnetizar, naquela época, eles usavam uma técnica que era transmitir um fluido, que é a gente chama de energia, mas não é energia, vamos dizer assim, uma energia do mundo dos espíritos, que sai de uma pessoa para outra pessoa. Sabe hipnose? Assim, você é uma galinha, mas não é aquilo de brincadeira. De verdade, é só uma troca de fluidos entre uma pessoa e outra. Isso. Pode ser com a imposição das mãos. Dos espíritos, é a energia que ela tem. Na verdade, é chamado fluido magnético, Sim, que é um misto, né? Tem. Do fluido orgânico, do fluido animalizado com o fluido do mundo dos espíritos, pelo espiritual, né? Não, mas é espiritual. Eu pensei que não fosse, eu pensei que fosse uma energia específica, que a gente que vinha a pessoa para ter uma sessão de magnetismo, e a pessoa que atuava, né? Ela atuava transmitindo esta energia para ela. Esse fluido. Fluido. Não, mas sem ser espiritual. Pode ser espiritual. Quando a gente fala assim, fluido espiritual, a gente está se referindo a um fluido que vem de um espírito. Sim, mas e quando não vem de um espírito também magnético, né? Magnético. É esse que eu queria saber. Que é uma mistura do fluido. O fluido. Eles chamam justamente de fluido magnético, que é o fluido. O fluido. Você está dizendo do médium para quem está recebendo? Então, esqueci do sinônimo. Recebe dois fluidos. Fluido animalizado com o fluido perispiritual. Esse sim é mais espiritual. Mas quando se refere assim, fluido espiritual, normalmente está se referindo a um fluido que vem do espírito.
Sem a parte animalizada. Independente do fluido. Animalizado, você vai estar considerando o fluido que o médium está do próprio médium, que é o fluido animalizado. É uma mistura, né? Mas, ao mesmo tempo, existe, né, a atmosfera fluídica que também está fazendo essa Não, troca. ele está falando de magnetizar. Porque esse termo magnetizar é muito usado porque o mesmerismo, à época, era uma moda, né? Era uma prática comum. Tinha uma forte influência. Existiam as sessões de magnetização, com aquelas coisas que na verdade, era uma mistura de hipnose, com auto-hipnose, com transmissão de fluido. Era uma mistura, né? Aí, quando eu estive na França, então a gente passou, estava no ônibus, que eu quis passar pela cidade, aí eu vi aplica-se magnetismo com esse nome, eu não sei, mas então, quer dizer, é uma pessoa, isso é pago. É pago, é uma coisa que é aceita. Aí eu digo, poxa, então... Ainda daquela época. Não, isso foi uns 10 anos atrás. Quer dizer, se abrir alguma casa dessa, ainda tem mais. O que o espiritismo faz pegar essa ciência. Sim, isso é uma ciência da época. Isso é tratado como ciência. O mesmerismo era uma ciência. O espírito pega essa ciência e adere ela às revelações que se tem no mundo dos espíritos. Então foi isso. Então você vê que aquilo é fábrica do horário. O espiritismo não inventou nada, ele apenas desvendou. É isso que você está querendo dizer? Já existia isso. Ele só desvendou, desmistificou. Havia o fluido humano mesmo, que era jogado. Só que quando se entra um médium na jogada, o que um médium é por definição? É alguém que interage com o mundo dos espíritos e com o mundo material. Então, esse fluido pessoal acaba se somando ao fluido espiritual, né? E agindo no paciente, na pessoa que está... criança não tinha. Mas então, em resumo, é uma confusão danada. Primeiro que a palavra magnetismo é uma palavra que confunde, né? Se somou no Brasil a questão da tal da energia. Segundo, o magnetismo da física é uma coisa. O magnetismo da física, que é a diferença de campos de polos positivo e positivo, forma um campo magnético, por onde passa uma corrente elétrica. A elétrica também gera um campo magnético. Então, isto é uma coisa, isso é matéria pura. Né? A outra coisa que hoje a questão do passe, como nos livros de André Luiz, fala muito dessa questão de magnetismo, o magnetismo virou um negócio de energia, que é uma mistura entre conceitos e definições que são da ciência, da física, com conceitos e definições que são do mundo dos espíritos. Aí fizeram esse bololô danado. No início, até no intuito de explicar, é uma energia. Aí virou a energia, aí ferrou, meu irmão. Complicou toda a cabeça das pessoas. O que Kardec simplificou falando, fluido, hoje virou uma confusão. Aí depois entrou a física quântica. Aí é que o caos se estabeleceu. Aí é que o caos se estabeleceu. É tipo do Homem-Formiga, é o que ele estudava. Mundo quântico, exatamente isso. Imagina a cabecinha deles no futuro, quando for estudar, vão ficar mais ainda, né? Então, o que era usado para dar uma explicação por analogia, acabou virando um termo concreto. O fato é, hoje em dia, a gente não encontra mais esses magnetizadores como da época do mesmerismo. Não existe mais. Eu não conheço, nunca vi em ação. Pois é, eu me formei... Não, estou falando em termos científicos. Pegar uma pessoa e fazer a banheira de Mesmer, que ninguém levava choque, lá na banheira, caíam no chão, isso nunca mais... O que aconteceu é que o magnetismo humano perdeu o status de ciência. Então, hoje, isso já não é mais reconhecido. Pô, mas ninguém consegue fazer, não tem nenhum interessado em fazer, dar um choque sem eletricidade? Oi? Como é que se dá choque sem eletricidade? Eu acho que aquilo tinha uma grande quantidade de autossugestão hipnótica, que você acaba conseguindo fazer a pessoa sentir coisas. Entendeu? Já vai com aquela predisposição de receber. Ele chegava, pegava uma tina cheia d'água, as pessoas davam as mãos, aí um colocava a mão e falava assim, agora vai todo mundo levar um choque. Todo mundo levava um choque violentíssimo e caía no chão. Isso é um exemplo de quem quer provar o contrário.
Não, mas era feito pelo Mesmer. Sim, eu já participei. O Mesmer mesmo fazia isso. Um grupo que fazia isso, esse tipo de coisa. E conseguia fazer ele levar choque e cair no chão? Me colocaram de pé, de costas, e me perguntaram para eu relatar se eu tinha sentido alguma coisa. Aí você sentiu? Eu havia sentido algum tipo de formigamento na diagonal das minhas costas, subindo de baixo para cima. Sei. E aí? E todo mundo tinha visto o movimento que o magnetizador tinha feito, que era esse, de longe. Tudo bem, isso é interessante. Eu Ok. não entendi. Não, porque o que acontece? A pessoa com mediunidade, ela percebe, pode ter esse tipo de percepção. Assim como o espírito faz isso, o magnetizador, né? Até porque se você estiver aqui sentado, se estiver aqui sentado de costas, uma pessoa lá longe ficar olhando para você, você vai virar e olhar para ela. A pessoa sente. Você olha na mesma hora na direção de alguém que está te olhando. Isso acontece. Então, essa capacidade de percepção, ok. Estou dizendo uma experiência que ele fazia de uma galera de mão dada, pá, caiu no chão, desmaiaram. Entendeu? Hã? Mesmer? Pegar a força que ele tinha por causa Não, dona Augusta, era tudo autossugestão. Autossugestão hipnótica. Num estado de alta concentração, com a presença de um fluido animalizado, tudo junto, o cara fazia. Mas hoje em dia, não... Como é que faz? Você pode fazer o Mesmer fazer a coisa, vou meter a mão lá, vou até nadar na piscina e não vai levar o choque. Porque não é toda mente que se autossugestiona. Se fosse assim, ninguém precisava tomar anestesia no dentista, né? Como os chineses, né? Oi? Como dizem que os chineses fazem. Mas, enfim, então é isso. Várias pessoas tinham tentado magnetizá-la, mas sem muito sucesso, salvo leve e passageira melhora no estado patológico. Quanto ao patológico é doentio, tá? Da doença. Quanto ao espírito... Não é patológico, não, que é outra coisa. Quanto ao espírito, era cada vez mais tenaz, persistente. E as crises haviam atingido um grau de violência das mais inquietantes. Ali teria sido necessário um magnetizador nas condições indicadas no artigo acima para médiuns curadores. Isto é, penetrando a doente com um fluido bastante puro para eliminar o fluido do mau espírito. Não, é preciso fluido bom. Bom, entra na pessoa que está sofrendo da obsessão, da perseguição desse espírito, tira, sai os fluidos ruins e entram os fluidos bons. Então, já que não existe mais esses magnetizadores... Não, mas aí sim, para isso tem. Isso tem. Magnetizadores que não existe, esse que eu estou te contando de ficar levando choque, cair no chão. Esse tem. Pode ser só um formigamento. Pode ser formigamento. Não, mas muitas vezes é só um estado de bem-estar, de ficar mais equilibrado. Já quer ver o... Tá? A pessoa desmaiar, isso não é muito legal. Não é bom. E a pessoa, quando acordava desse desmaio da bacia lá do Mesmer, ela acordava curada. Curada? É. Aí estava doente do quê? Também não sei. Ficar curado de uma coisa que você não sabe qual é a doença é mais fácil, né? Se há um gênero... Fica bem mais fácil assim. Se há um gênero de medicina, também era uma época outra da ciência. Você não tinha diagnósticos. Os diagnósticos eram muito de presunção. Você baseava e falava assim, o diagnóstico é esse. Não tinha exames confirmatórios, né? Não existia nem raio-x ainda. Se é um gênero de mediunidade que existe uma superioridade moral, sem contradita o caso... De obsessão. Me perdi. Sem contradita o caso de obsessão, pois é preciso ter a faculdade de impor sua autoridade ao espírito. Autoridade do bem e do amor. Moral, mas é pelo bem e do amor. Sim. É o amor que dá a maior força moral para eliminar o mau espírito. A gente tem essa força. A ausência de vícios. Exatamente. Os casos de possessão, segundo o que é anunciado, devem multiplicar-se
com grande energia daqui a algum tempo, para que fique bem demonstrada a impotência dos meios empregados até agora para combatê-los. Até mesmo uma circunstância da qual não podemos ainda falar, mas que tem uma certa analogia com o que se passou ao tempo do Cristo, contribuirá para desenvolver essa espécie de epidemia demoníaca. Isso acontece antes, né, do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E A Gênesis, é o nome do livro de Allan Kardec. A Gênese, os Milagres e as Profecias segundo o Espiritismo. É o nome do livro de Allan Kardec. Aí é o seguinte, ele cumpre a promessa, porque no livro tem o caso das epidemias de possessão. Ele fala sobre isso, aquela parte de análise de fatos evangélicos descritos, né? Eu já contei para vocês uma experiência que eu tive num espírito tentando me dominar. Já contei? Não contei, não? Acho que eu já contei. Talvez me contou já. Para você, com certeza, não. Foi o seguinte, fui convidado para ir numa reunião neopentecostal. Já contei, né? Neopentecostal? Evangelho. Contei para vocês? Um Marcão que lembra, Leandro? Não. Eu não conheço história. Aí fui nessa reunião neopentecostal. Eu falei, gente, fui na maior boa vontade, na maior boa fé. Falei, nossa, vai ser uma coisa. Aí tem aquela parte lá de leitura, pregação. Aí chega uma hora que é para baixar o Espírito Santo. Eu falei, Como assim baixar o Espírito Santo? O Espírito Santo agir naquelas pessoas que estão ali. Aí o cara sério, falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas não, tudo na vida é experiência. Tudo na vida é aprendizado. Vamos aprender. Aí eu levantei na maior má vontade, no maior ceticismo do mundo. Aí, ceticismo é você quando só acredita vendo, né? Só acredita se te provarem. E aí, quando começa lá Nem assistiu o descarrego também, não é? Não é descarrego não, era bonitinho. Ele começa lá a evocar lá o Espírito Santo, e aquele povo começa a fazer aqueles troços. Cara, um espírito queria entrar entre aspas, tá? Nunca tinha acontecido isso em nenhuma reunião espírita. E olha que desde os 17 anos que eu participo de reunião espírita. O bicho tentava entrar em mim com a força. Eu falei, mas que negócio estranho é essa? Aí eu abri o olho, né, me desconcentrei, falei, esse espírito não vai incorporar se eu não permitir. Meu irmão, foi uma luta para não incorporar. Uma luta. Normalmente comigo é o contrário. Uma luta para conseguir uma conexão adequada. Bicho, foi uma luta ao contrário. Eu estava falando, não, isso daí é impressão minha. Porque eu estava completamente... Gente, isso é tudo da cabeça deles, não sei o quê. Bicho, eu tinha exagerando, tipo assim, não vai. Mas por fora eu estava, ó, na elegância, né? Para demonstrar a minha superioridade. Agora, por dentro, eu estava assim, não vai. Eles forçam o espírito a entrar, entre aspas, né? Aí, bicho, eles forçam a barra mesmo. Aqueles espíritos ali, e você... Isso é um efeito magnético, né? Na verdade, talvez, não sei. Eu sei que, para não deixar o espírito entrar, foi uma briga de quase 1 hora. Porque o troço demora, então demora pra caramba. Não sei, me pareceu que levava 1 hora. Sabe aquele filme Ghost? Que a Whoopi Goldberg fica... Aí o espírito pula fora. Lembra do filme Ghost? Aquela... Força, o bicho pula. Cara, eu fiquei assim. Ela falou, não por fora. Por fora, assim, tranquilo. Mas por dentro, o negócio tá... Meu irmão, foi uma sensação muito estranha. E olha que eu já fui a centro de Umbanda, de Candomblé, o que você quiser, tá? Messiânico, o que você quiser. Mas esse lance foi muito estranho. Eles exorcizam muito estranho. Não, depois acaba, o Espírito Santo vai embora e você... graças a Deus, estou livre. Graças a Deus, estou livre. Aconteceu uma coisa parecida comigo na casa espírita que a gente frequentou.
Mas quando eu fui relatar, eu me senti até um pouco julgado. Por quê? Que era para deixar o espírito entrar assim, arrombando a porta? Porque eu provavelmente tinha alguma afinidade com ele, então eu estava fraquejando, uma coisa assim, que quando eu entendi, sabe? Isso era mas não entendi. Não entendi também. Não estou entendendo. Era para deixar ou não era para deixar? Era para deixar? Não, a questão não é que era para deixar. A questão é que se aproximou de mim é porque eu permiti. Porque não era uma sensação boa. E aí a sensação sempre foi ensinado naquela linha, né, do sendo espírito, que a sensação desagradável é mau sinônimo de que é um mau espírito. Bom, meu filho, então eu te digo o seguinte: a minha sensação foi muito desagradável. Eu imagino a A sua sensação foi péssima. Um bom espírito, ele não vai forçar. Não. Né? Um bom espírito, ele nunca força a porta. Um bom espírito respeita. Mas não se preocupa não, Adriano. O que mais tem nesse mundo espírita são os palpiteiros. Fica dando palpite, ele sabe das coisas, rotuladores. Eu estou bem cansado dessa cambada. E vocês também, né? Por isso que nós estamos aqui, a salvo dessa cambada. Livres. Bom, não é de duvidar que surgirão médiuns especiais com o poder de expulsar os maus espíritos, como os apóstolos, são os discípulos de Jesus, tinham o de expulsar os demônios, ou seja porque Deus sempre põe o remédio ao lado do mal, seja para dar aos incrédulos uma prova da existência dos espíritos. Para a senhorita Júlia, como em todos os casos análogos, o magnetismo simples, por mais enérgico que fosse, era, assim, insuficiente. O caso dela era um caso bem grave, né? Era um caso difícil. Era preciso agir simultaneamente sobre o espírito obsessor, ao mesmo tempo, para dominá-lo, e sobre o moral da doente, perturbado por todos esses abalos. O mal físico não era apenas consecutivo, era um efeito e não a causa. Assim, havia que tratar-se a causa antes do efeito. Destruído o mal moral, o mal físico deveria desaparecer por si mesmo. Mas, para isto, é preciso identificar-se com a causa, estudar com maior cuidado, em todas as suas nuances, sutilezas, detalhes, o curso das ideias, para lhe imprimir tal ou qual direção mais favorável. Porque os sintomas variam conforme o grau de inteligência do paciente, o caráter do espírito e os motivos da obsessão, motivos cuja origem remonta quase sempre existências anteriores. Né? O insucesso do magnetismo com a senhorinha Júlia levou várias pessoas a tentar. Entre essas pessoas estava um jovem dotado de grande força fluídica, que, infelizmente, não tinha qualquer experiência, sobretudo os conhecimentos necessários para casos semelhantes. Ou seja, ele era um bom magnetizador. Né? Ele se atribuía um poder absoluto sobre os espíritos inferiores, que, segundo ele, não podiam resistir à sua vontade. Tal pretensão, levada ao excesso e baseada com sua força pessoal, e não na assistência dos bons espíritos, deveria atrair-lhe mais de um insucesso. É exatamente isso, né? Não é que existe a condição orgânica mesmo dos bons magnetizadores, mas sem a assistência dos bons espíritos, você não vai... dele. Oi? E o orgulho dele também ajudou a... Porque é o desconhecimento, né? Desconhecimento. Desconhecimento, mas orgulho também. Ele não era... Ele se achava acima disso. Ele sabia que ele tinha aquele potencial. Exatamente. Mas tinha os ele casos, não sabia que podia contar com o auxílio dos bons espíritos. ele tinha os casos de recuperação, de curas, etc, etc. Então ele... Só isto deveria ter bastado para mostrar aos amigos da jovem
que a ele faltava a primeira das qualidades requeridas para ser um socorro eficaz, ou seja, a assistência dos bons espíritos. Mas o que, acima de tudo, deveria tê-los esclarecido é que sobre os espíritos, em geral, tinha ele uma opinião inteiramente falsa. Segundo ele, os espíritos superiores têm uma natureza fluídica por demais etérea, para vir a terra. Etérea é sutil, leve, suave. Exatamente. Para poder vir à Terra comunicar-se com os homens e assisti-los. Olha só, essa ideia, esse tipo de pensamento persiste até hoje, né? Persiste até hoje. Segundo ele, os espíritos superiores têm uma natureza fluídica por demais etérea para poderem vir à Terra comunicar-se com os homens e assisti-los, pois isto só seria possível aos espíritos inferiores em razão de sua natureza grosseira. Tá? Esse pensamento é um pensamento ainda muito comum, né? Até os filmes aproveitam claro. Esse pensamento para poder transmitir o filme. Ainda se pensa muito nisso. Dobro, principalmente. Dos espíritos superiores, não. Eles acham que, por exemplo, os espíritos superiores só podem se comunicar pelo Chico Xavier, pelo Divaldo, por pessoas muito especiais, né? Muito especiais. É um preconceito, senão se o espírito é superior ou não, você não vai basear no que você acha do médium para chegar a essa conclusão. Você tem que basear no efeito, que é a comunicação, né? Se a comunicação abre margem a suspeitas, provavelmente não é um espírito superior. Mesmo, veja bem, mas isso em se falando de comunicações, né? Porque a assistência, no sentido de ajudar, isso não precisa ser... Aí é outra história, é muito mais amplo e fácil do que se imagina. Porque a assistência ajuda independe do independe, é uma ação para perceber ou não. É uma ação de caridade do espírito superior. O espírito superior ele quer praticar o bem, fazer o bem. Ele tem compaixão e empatia com as pessoas que precisam. Então ele vai... Essa percepção não significa mais. Exatamente. Essas curadoras do estado interior, geralmente são pessoas muito boas que Sim. fazem isso, então elas devem ter uma assistência pela bondade, né? Deixa eu rezadeira isso. As rezadeiras, né? Como uma pessoa cética que eu sou, cético é aquele que precisa de provas para... Não. Eu preciso ver. Eu preciso das provas. A prova pode ser só teórica. A prova teórica convence também. O ver para crer é que ele tem que olhar. Não precisa olhar, mas precisa... O argumento tem que ser convincente para ser aceito. Então, vamos lá. Assim, as benzedeiras curam, não sei o quê. Curam o quê? Primeiro tem que saber qual é a doença. Que está se dizendo que ela cura. Espinhela caída. Pô, espinhela caída. O que é espinhela caída? Fica difícil, né? Fica difícil, né? Então, primeiro tem que saber o que foi curado. Para depois... Eu ouvia falar muito isso. Eu ouvia falar muito isso. Chama a furadeira. Fica com espinhela caída também, tirou no fundo do baú. Também ouvi muito essa história. Então é isso. Agora, com relação ao cético, acho que é menos pior. A pessoa que precisa ver para crer do que é que não vê e acredita em tudo. E aquela que mesmo vendo não crê. Exatamente, o ceticismo é assim, ele precisa de uma argumentação lógica, coerente, ponderada, para acreditar. Não precisa ver o fato ter acontecido para ter certeza. A Kardec mesmo cita, se nós formos acreditar pelo que nós podemos, nós vamos acreditar em muita pouca coisa, né? Exatamente. Também mais abaixo para quem é médico, né? Tem filhos para quem você não chega nada disso. Para Jesus provar que era verdade. O problema é que isso não aconteceu, né? Esse fato não aconteceu. Isso é uma narrativa. Bom, segundo ele, os espíritos superiores têm uma natureza... Tá, então, isso a gente já viu. Mesmo nos momentos de crise, ele cometia o grave erro de sustentar
diante da doente essa opinião, que não passa da doutrina da comunicação exclusiva dos demônios. Ou seja, a palavra demônio, lá do grego, quer dizer espírito. Daimon é espírito. Aí na Bíblia brasileira, em português, o demônio se transformou num mensageiro do diabo. Então você vai ver, quando se fala assim na Bíblia, que Jesus expulsava os demônios. A Bíblia foi escrita em grego, antigo. No grego antigo, esses demônios eram espíritos. Então, quando Jesus expulsava os espíritos que estavam sobre as pessoas, não eram os mensageiros das trevas. Os espíritos são homens e mulheres que já viveram na Terra. Então, a pessoa estava lá com uma obsessão, com um obsessor, e Jesus afastava aquele espírito. Fazia justamente o que ele está dizendo ali. Dava uma assistência, recuperava a pessoa de bons fluidos e retirava aqueles fluidos maus que estavam na pessoa sofrendo perseguição. Com esta maneira de ver, ele não devia contar senão consigo mesmo, e não podia invocar a única assistência que poderia ajudá-lo, a assistência da qual, é verdade, ele julgava poder prescindir. A consequência mais prejudicial era para a doente, que ele desencorajava, tirando-lhe a esperança da assistência dos bons espíritos. Você está falando de espírito? Você está vendo algum espírito ou está só distraindo? Está só olhando a paisagem? Estou pensando. Tá. Você está olhando, dando para lá? Não, eu estou pensando. Tá vendo Eu algum gosto de espírito? pensar olhando o mar. Está esperando. Eu pensei que você tivesse algum espírito vendo, algum espírito ali perto da mortadela. Vamos comer depois, filho. No estado de enfraquecimento em que estava o seu cérebro, tal crença, que dava todo o poder ao espírito obsessor, poderia tornar-se fatal para a sua razão, podendo mesmo matá-la. Assim ela repetia sem cessar, nos momentos de crise: louca, louca, ele me deixará louca, completamente louca, eu ainda não estou, mas ficarei. Mas que horror aí que ele fazia com as pessoas, porque se elas acreditavam em Deus, acreditavam no anjo da guarda, no Espírito Santo, ele fazia elas não acreditarem nem nisso. Bom, às vezes você tem cultos que acham que aqui na Terra você tem que ficar sendo assistido por espíritos chamados terra a terra, porque para ajudar na Terra tem que ser um espírito mais terra a terra, porque tem uma diferença de vibração, os superiores não conseguem ajudar. Esse tipo de conceito ainda permeia... Se ele é superior, Não, fala. se ele é superior, como é que ele não vai conseguir fazer uma coisa que uma pessoa inferior consegue? Exatamente essa é a ideia. Perfeito. O superior, ele consegue tudo. O inferior, não. Ele consegue coisa que o inferior consegue fazer e mais. E mais, exatamente isso. Se o inferior consegue, o superior com muito mais facilidade. Se o inferior consegue se comunicar com o médium, o superior com muito mais facilidade. Tudo que em direito até tem essa figura. Quem pode mais, pode menos. Se eu aguento levantar um pesão de 100 quilos, eu levanto isso aqui. Se eu não consigo levantar isso aqui, eu não levanto o pesão de 100 quilos. Se nem esse eu consigo, 100 quilos eu não consigo mesmo. A mesma coisa assim, o espírito inferior consegue fazer determinada coisa? Sim, consegue. Então o superior faz aquilo e muito mais. O espírito inferior consegue se comunicar? Consegue. Então o superior consegue muito melhor que o inferior. Muito melhor. Muito melhor. Senão o inferior que seria superior, mais ou menos. Mais ou menos isso. Se o inferior consegue mais, ele é superior ao inferior, superior ao superior. Se você aplica isso em tudo, é a mesma coisa que um aluno do terceiro ou segundo ano primário, ele sabe muito mais que o do primeiro ano. O primeiro ano não vai conseguir. Se ele consegue fazer a prova dele, a prova do mais fácil ele faz. Agora, quem faz a prova mais fácil não consegue fazer a prova mais difícil. É sempre em tudo, né? Falando de seu magnetizador, ela pintava perfeitamente sua ação, dizendo: ele me dá a força do corpo, mas não a força do espírito. Esta expressão era profundamente significativa, contudo, ninguém lhe dava importância. Como assim? Ele me dá força do corpo? Não...
Então explica aí, Adriano. Explica aí. Quem? Falando do seu magnetizador. Ele tinha todos os frutos necessários para empreender uma boa assistência, só que sem o interesse ou sem conhecimento de que poderia contar com bons espíritos, ele se enfraquecia. Porque o caso dele era o caso da Júlia, era um caso muito difícil. Aquele espírito estava com tanto poder sobre ela que controlava o corpo dela totalmente. Então precisava da ajuda, porque a pessoa, nós aqui na Terra somos imperfeitos, somos errados, nós somos inferiores. Aqui na Terra todo mundo, nós somos inferiores. Então a gente precisa da ajuda de um superior para ajudar nós que somos inferiores. Kardec que veio desvendar isso. Antes era difícil. Quando vimos a senhorita Júlia, o mal estava no apogeu. O apogeu é o máximo, tá? E a crise que assistimos foi uma das mais violentas. Foi precisamente no momento em que procurávamos levantar-lhe o moral, em que tentávamos inculcar-lhe o pensamento de que ela podia dominar esse mau espírito com a assistência dos bons. E assistência dos bons e do seu anjo da guarda, cujo apoio era preciso invocar. Veja bem, aqui ele está usando a palavra invocar e não evocar. Invocar. Qual é a diferença? É parecido com o externo e interno, esse ex. Ex o que é? É para fora e in para dentro. Então, quando ele fala assim, evocar é fora. Ele chama lá de fora. Ó, fulano, vem para cá para dentro. Está pedindo... Invocar é de dentro, por dentro. Ou seja, a prece, o pedido de socorro. Ela mesma vai fazer, internamente, dentro dela. Eu acho que não é como evocar, um espírito chega assim, você convida o espírito, está em algum lugar no mundo do espírito e fala, pede a Deus, por favor, se for possível, convidar o espírito fulano de tal para participar, para trazer alguns esclarecimentos sobre uma questão tal. Aí os espíritos que ajudam aquele grupo vão lá convidar o espírito para participar, etc. Isso é evocar, é trazer para cá. Que aí a invocação é um ato feito em grupo. Então as pessoas em grupo se uniam e em voz, não necessariamente alto, mas elas evocavam. Chamavam de fora para dentro. Agora, invocar é na sua individualidade, né? Você sozinho, no teu coração, chamar a presença daquele espírito. Isso aí. Bom dia, Rosário. Muito bem. Onde estávamos? Foi nesse momento, dizíamos, que o jovem magnetizador, que estava presente, por uma circunstância, sem dúvida, providencial, veio sem qualquer provocação afirmar e desenvolver sua teoria, destruindo por um lado o que fazíamos por outro. Tivemos que lhe expor, com energia, que ele praticava uma ação má e que assumia terrível responsabilidade da razão e da vida dessa moça infeliz. Então ele já estava falando diretamente ao espírito, ou estava falando com o médium? Ah, tá, não, foi uma encrenca entre os dois, né? O magnetizador estava lá presente, e aí Allan Kardec explica que o que ele estava fazendo estava ruim, porque enquanto ele estava trabalhando, por um lado, ensinando ela a pedir o auxílio do seu anjo da guarda, pedir o auxílio dos bons espíritos, pedir a ajuda de Deus, ele, por outro lado, ficava dizendo que não precisava, que só os espíritos terrenos que iam ajudar. Então, eliminava a esperança dela. Ele teve que dar uma dura nesse jovem magnetizador. Agora o magnetizador precisa de ajuda. Exatamente. Ele praticava uma ação que assumia a terrível responsabilidade da razão e da vida da moça infeliz. Ou seja, teve ali um conflito. Um fato dos mais singulares, que todos tinham observado, mas ninguém lhe deduzia as consequências, se produzia na magnetização. Então, veja só a personalidade de Allan Kardec, né? Ainda tem gente que diz que Allan Kardec é aquele médium mineiro famoso, é Allan Kardec reencarnado. A personalidade é totalmente diferente.
Quando Allan Kardec teve que assumir uma posição de energia e confrontar uma coisa errada, ele o fez. Ele nunca ficou numa posição passiva e todo mundo fazendo com ele. Nunca, nunca. Uma passiva e sendo complacente, ou como o povo gosta de falar, resiliente com tudo que acontece. Não, ele... Algo está errado, ele contrapôs o erro. Tivemos que expor com energia. É assertivo. Um fato dos mais singulares, que todos tinham observado, mas ninguém lhe deduzira as consequências, se produzia na magnetização. Quando era feita durante a luta com o mau espírito, ele sozinho absorvia todo o fluido, que lhe dava mais força, o fluido do jovem, né? Enquanto a doente enfraquecia e sucumbia aos seus ataques. Está fortalecendo o obsessor. Deve-se levar em conta que ela estava sempre em estado de sonambulismo. Consequentemente, ela viu o que se passava. E foi ela mesma que deu essa explicação. Interessante, ela mesma diz que quando estava ali magnetizando, o espírito se apropriava daqueles fluidos e ficava com mais força para fazer o que ela estava fazendo. Eles não viram nesse fato senão uma malícia do espírito e contentaram-se em abster-se de magnetizar nesses momentos e ficar assistindo à festa. Olha só. Que confusão, né, gente? Com o conhecimento da natureza dos fluidos, é fácil dar-se conta desse fenômeno. É evidente, para começar, que absorvendo o fluido para aumentar sua própria força, em detrimento, quer dizer, em prejuízo do doente, o espírito queria convencer o magnetizador da inutilidade de sua pretensão. Nossa, Porque o espírito ficava falando. A dona lá do corpo ficava fora e o espírito que controlava usava o corpo para falar. E ficava discutindo com eles lá. Ai, cara, o espírito tá ganhando mais força. Daqui a pouco o magnetizador fica possuído. Se havia malícia de sua parte, era contra o magnetizador, pois ele se servia da mesma arma com a qual o outro pretendia vencê-lo. Pode-se dizer que lhe tomava o bastão das mãos. Era não menos evidente que a sua facilidade de apropriar-se do fluido magnetizador denotava uma afinidade entre o magnetizador, esse fluido, e o seu próprio, ao passo que fluidos de natureza contrária se teriam repelido, como a água e o óleo. Então isso é uma coisa interessante, né? Como assim, repelido como água? A água e o óleo não se misturam. Se você botar junto, um fica em cima, outro fica embaixo. Então, o magnetizador tinha um fluido em afinidade com o do espírito, fazia possessão. Então, eles tinham uma sintonia. Então, quando o magnetizador magnetizava aquele espírito que fazia a possessão, o obsessor ficava cada vez mais forte. Se fosse um fluido benfazejo, de um espírito superior, de um espírito bom, um fluido ia se chocar contra o outro. Só esse fato basta para demonstrar que havia outras condições a preencher. É, pois, um erro dos mais graves e, podemos dizer, dos mais funestos, dos que podem matar. Péssimos. Funesto, fúnebre é de morte. Não ver na ação magnética mais que simples emissão fluídica, sem levar em conta a qualidade íntima dos fluidos. Então, os fluidos não são todos iguais. Na maioria dos casos, o sucesso repousa inteiramente nessas qualidades, como na terapêutica depende da qualidade do medicamento. Não seria demais chamar a atenção para este ponto capital, demonstrado ao mesmo tempo pela lógica e pela experiência. Para combater a influência da doutrina do magnetizador, que já havia influenciado as ideias da doente, dissemos a ela: minha filha, tenha confiança em Deus. Olhe em sua volta, você não vê bons espíritos? É verdade, disse ela. Vejo espíritos luminosos que Fredegunda não ousa encarar. Fredegunda é como o espírito obsessor se dizia chamar. E quem tá falando isso pra ela? Não, Allan Kardec falou isso para ela. Você não está vendo os bons espíritos próximos de você?
E aí a médium, a Júlia responde: estou vendo esses espíritos luminosos que a Fredegunda não consegue encarar, porque os maus espíritos, eles ficam, vamos usar essa palavra, envergonhados diante dos maus espíritos, dos bons espíritos. Então, são eles que a protegem. Engraçado, tem uma diminuída aqui. Tá. Então, são eles que a protegem e não permitirão que o mau espírito vença. Implore a sua assistência, ore com fervor, ore sobretudo por Fredegunda. Então, você tem que orar pelos que te perseguem, caluniam e são seus inimigos, orar pelos seus inimigos. Aí a senhorita Júlia responde: por ela jamais poderei. Então, aí Allan Kardec responde: mas é compreensível, né? É compreensível. Não é correto, não é o que a doutrina ensina, mas não é fácil, né? Por isso que o primeiro passo de você aprender a perdoar é orar pelos adversários. Esse é um primeiro passo. Isso já é um começo, mesmo sem ter perdoado, você ora pelos seus... Orar para eles. Ficarem bem. Você orar por eles. Com compaixão. É o começo do perdão. Orar por sogra, por sogro, precisa aprender. Ele ainda não tem. Cuidado. Veja que essas palavras, os bons espíritos se afastam. Se você quer a sua proteção, é preciso merecê-la por seus bons sentimentos, esforçando-se, sobretudo, para ser melhor que a sua inimiga. Como você quer que eles a protejam, se não for melhor que ela? A senhora, o espírito se apresentava como alguém que foi mulher, Fredegunda, mas o espírito não tem sexo, mas ele sempre vai parecer aquilo que ele tem mais afinidade. Nossa, será que eu vou parecer mulher? É que eu fico imaginando ela. Você ainda é uma criancinha, não dá para... Pense que em outras existências você também teve censuras a se fazer. E o que lhe acontece é uma expiação. Se você quer que ela cesse, que ela pare, terá que se melhorar. E para provar suas boas intenções, você terá que começar mostrando-se boa e cuidadosa com seus inimigos. A própria Fredegunda será tocada, comovida, e talvez você faça o arrependimento penetrar seu coração. Reflita. Aí responde a senhorita Júlia: eu farei. Aí Allan Kardec fala com ela: faça-o agora mesmo e diga comigo: meu Deus, eu perdoo a Fredegunda o mal que me fez. Aceito como uma prova e uma expiação que mereci. Aí Allan Kardec está ensinando ela a orar, né? Perdoai minhas próprias faltas, como eu perdoo as dela. E vós, bons espíritos que me cercais, abri o seu coração a melhores sentimentos e dai-me a força que me falta. Aí Allan Kardec pergunta a ela: você promete orar por ela todos os dias? Aí a Júlia responde: prometo. Está bem. Por meu lado, vou cuidar de você e dela. Tenha confiança. Obrigada. Algo me diz que isto em breve vai acabar. Tendo levado este fato ao conhecimento da sociedade, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foram dadas a respeito as seguintes instruções. Aí eles foram lá no grupo deles. E espíritos vieram se comunicar para dar explicações sobre o caso. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, mas está bom. Como ele está falando? Não, ele está falando com a Júlia. Ele estava lá no lugar que ela vivia. Eu acho que tem um ensinamento aí que eu acho que pode ser tirado do nosso próprio dia a dia. Ele era médium? Eu já ouvi várias pessoas se queixarem de não conseguir fazer prece, de terem dificuldade. Eu, às vezes, tenho dificuldade. E tem preces prontas
E não é nenhum demérito usar uma prece pronta que está lá no final do Evangelho Dirigido para levantar o teu ânimo. Às vezes você não consegue raciocinar na prece, né? Às vezes você está precisando, mas o cérebro parece que fica atrofiado. Mas a prece está bem feita, está pronta, está ali no final do Evangelho, com toda a força para dar para a gente. Ótimo. E ela é bem simples, né? Bem didática. Ela não tem aquele rocó que as preces espíritas fazem. As instituições termina a reunião espírita e a prece é quase outra palestra. Isso quando não termina ainda com uma incorporação. Meus irmãos! Isso quando não acaba assim. Nós estamos aqui precisando. A prece Kardec não acaba assim. É muito simples. E ela tem tudo que aquela menina precisa. Essa é objetiva, curta. É a inteligência desenvolvida que faz isso. Essa lembrança do André foi excelente. Ótima, realmente. Foi você, poxa vida. Espera aí que vai ter que ligar aí hoje. São 5 linhas essa oração. Não, e outra coisa, aí ela também já está segmentando por necessidade. Você está você ainda tem a possibilidade de ter os títulos, né, de acordo com o que você está precisando. Já está bocejando, já está cansado. Está certo, não tem problema não, é a idade. Não, mas é sempre assim, quando é estudar alguma coisa assim, ele boceja. Não, começou agora, é porque uma aula de magia. Já está cansado? Já está mais de uma hora. Mais de uma hora e criança nenhuma aguenta. Ele aguenta. Se aguenta ficar jogando no Xbox, aguenta estudar. É diferente, ele se sente que ele está se divertindo, é diferente. Eu estou me divertindo. Aqui ele está assimilando com os conhecimentos. Ele gosta, ele toda noite me pergunta se a gente não vai estudar. Toda noite. Não, mas é bom, ele gosta. Claro, sim, tu não gosta? Ele gosta muito. Não gosta, não, e ele também está aprendendo a ser sucinto. Eu fico boba com a idade dele. Tudo é como você habitua a criança. Se você habituar ao esquema da evangelização, vamos fazer um desenho, faz um desenho, aí fica horas fazendo um desenho, no final do desenho, aí vem aquele conteúdo espírita, ela se habituou a isso. Se você desde cedo já habitua ela a se expor ao conhecimento mesmo para valer, ela vai se habituar a isso. Ela vai se adequar ao que ela é exposta. É o novo, né? Você já observou, quem já observou quantas palavras você vê aqui? Ele está aqui, mas ele está participando, porque quantas palavras ele não entende. Quem não entende, ele quer dizer, para poder entender ele está sonhando. Não, é só para isso. Os assuntos interessam as crianças. A gente tem uma falsa aí. Veja bem, quando a gente fala assim, respeitando quem pensa o contrário. Se você respeita quem pensa o contrário, você não fala contra ela. Então não pode, eu acho isso assim, aquela forçação de barra. Olha, eu respeito o seu pensamento e ataca. Então eu não vou falar isso, eu respeito o pensamento. Eu vou dizer, eu discordo totalmente. Sempre discordei. Sempre fui evangelizador. Desde minha adolescência faço evangelização. Depois, como jovem, até os 30 e tantos anos de idade evangelizador, de movimento de mocidade. Ainda me considero, de uma certa forma, evangelizador, mas esse modelo socioconstrutivista aplicado à doutrina espírita não vai dar em nada. Vai ter um monte de gente que nem espírita vai ser. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E o que acontece? Se o cara vem, passa lá pela evangelização, passa pela mocidade, cai fora. Vem, passa pela evangelização, cai fora. E abandona o espiritismo. Porque não é assim que se for. Allan Kardec só trabalhou com crianças. Se ele fez a doutrina espírita assim, é porque é para atender da criança ao idoso. Porque não é a idade física, é o que ele chama de maturidade do senso moral. Maturidade do senso moral. Se você tem maturidade do senso moral, a doutrina espírita vai te aderir, ponto. Não importa a idade que você tem. É o que ele fala. Certo. Não depende da idade, depende que algumas nuances, um idoso, a pessoa mais madura não entende e a criança entende, por exemplo. Ele entendeu perfeitamente a questão do espírito superior e inferior. Falou, mas o espírito é superior, ele consegue fazer o que o inferior faz. E o contrário, não. Mas quantas pessoas
maduras de décadas na doutrina espírita, dizendo, não, que o espírito superior não consegue chegar perto, que tem um abismo vibratório entre eles. Recebeu também esse ensinamento. Não é o que Allan Kardec fala, É o ensinamento que ela recebeu. mas ela não parou para questionar. É isso aí. E uma criança de 9 anos, entendeu. Peraí, se ele é superior, ele pode mais que o outro. Não menos. Se o outro faz, ele que é superior faz muito mais fácil. Sim. Não existe raciocínio. Então, essa ideia de que a evangelização tem que ser de forma de sócio-controle, vamos desenhar as nossas mãos. Todas as crianças desenham as mãos. E agora que vocês veem, eu vejo uma mão, o que isso te toca? Te toca a alma, o sentimento. E olha, não tem espírita nenhuma ali dentro. Conteúdo nenhum. Conteúdo zero. Ou até chegar no conteúdo, olha quantas horas se passaram. É um módulo por mês, é isso daí. Você teve uma das crianças, não me lembro quem, não é? Não vai dar nada. Assim, uma mão, desenhou uma mão a fruta. Ah, então, ainda tem essa. Ainda tem essa. Agora, é óbvio que nem todas as crianças vão ficar sentadas querendo prestar atenção na posição da senhora Júlia. Mas quem disse que o espiritismo é para todo mundo? Isso aqui é para todo mundo. Quem disse que é? É para quem tem maturidade e senso moral. Quem não tem essa maturidade e senso moral, ele vai aprender o quê? Os conceitos morais contidos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Humildade, perdão, misericórdia, bondade, caridade, indulgência, ter benevolência com aceitação, boa vontade, aceitação das imperfeições das outras pessoas. Vai aprender os conceitos morais, que é o que a doutrina espírita é, moralizadora. Isso aí sim, você oferecer. Não precisa de coisa, porque não é para todo mundo mesmo. Chegar e ficar pensando no espírito, magnetismo, não é para todo mundo, gente. Não é. O que é para todo mundo são os conceitos, é o conteúdo moral da doutrina. Isso é para todo mundo. No final do século passado, tinha uma tribo indígena na Amazônia, cujo idioma ninguém conseguia descobrir, ninguém conseguia formalizar ele para traduzir para o inglês, para o português. Sim. E aí, depois de inúmeras tentativas, teve um casal missionário evangélico norte-americano que veio e depois de alguns anos eles não tinham conseguido ainda. Caramba. Só que eles observaram que que as crianças que nasciam aprendiam. Interessante. Então o que eles fizeram? Parece que a esposa desse casal acabou desistindo, voltando, ele permaneceu na tribo e ele parou de se misturar com os adultos. Ele só andava com as crianças. Ela passou a conviver com as crianças. Ele só convivia com as crianças. E ele viu que o peso dos preconceitos que ele carregava era o que impedia ele de conseguir entender a diferença de paradigma, né? Que é um tipo de vida completamente diferente. Então, só que ele começou a observar do ponto de vista das crianças e conseguiu formalizar o código linguístico daquela tribo. Interessante. Então, é a questão de... Final do século passado? Foi. No final do século passado... Vocês não achariam estranho ficar mudando uma língua com as crianças? Essa é uma tribo Tribos diferentes de cada tribo, dependendo do local que localizava. Então, quando a gente perguntava para algum aluno, quantos idiomas tem no Brasil? Aí dizia, tem Nordeste, Nordeste. Não, isso não é idioma, isso é... Então vamos lá, gente. Vamos lá que falta meia horinha só para acabar. Agora, por exemplo, vai continuar a aula, ele e eu vamos poder entender de novo, porque eu estou igual a ele. De uma hora, cansa. O meu raciocínio cansa. Tome café. Então vamos lá. O assunto de que vos ocupais comoveu os próprios bons espíritos, que, por sua vez, querem vir em auxílio dessa moça com seus conselhos. Com efeito, ela apresenta um caso de obsessão muito grave. E entre os que vistes e vereis ainda, pode-se pôr este entre os mais importantes, mais sérios e, sobretudo, mais interessantes pelas particularidades instrutivas já apresentadas e pelas novidades que ainda oferecerá. Quem disse isso? O espírito que se comunicou lá no grupo dele, lá no grupo de Allan Kardec. Então, veja como ele destaca a importância desse caso. Um caso esse que eu diria que 99% dos espíritas jamais leu. O quê? Fazer o quê? Esse caso da senhorita Júlia. Talvez seja interessante. Como? Ela conseguiu se livrar da perseguição? Consegui.
Como já vos disse, esses casos de obsessão renovar-se-ão frequentemente, fornecerão 2 assuntos distintos e de utilidade, primeiro para vós, depois para os que as sofrem. Primeiro para vós, porque assim como vários eclesiásticos contribuíram poderosamente para divulgar o espiritismo entre os que lhe eram completamente estranhos, assim esses obsedados, cujo número tornar-se-á bastante importante, para que deles se ocupem de maneira não superficial, mas larga e profunda, abrirão bem as portas da ciência para que a filosofia espírita possa com eles penetrar e ocupar entre a gente de ciência e os médicos de todos os sistemas o lugar a que ela tem direito. Ele está dizendo que vai acontecer mais um caso bem Não, muitos casos... não. Para a gente aprender. Exatamente. Muitos casos de obsessão grave acontecem e isso vai servir de despertamento para as pessoas. Porque ainda tem muita gente que... nessa situação. Depois para eles, porque no estado de espírito, antes de encarnar-se entre vós, eles aceitaram essa luta que lhes proporciona a possessão que sofrem em vista do seu adiantamento. E essa luta, acreditai, faz sofrer cruelmente seu próprio espírito, que quando seu corpo, de certo modo... Peraí, posso ficar falando, entra aqui o som, fica barulho lá em quem está ouvindo à distância. Não é mais seu, tenha perfeita consciência do que se passa. Conforme tiverem suportado essa prova, cuja duração lhes podereis abreviar poderosamente por vossas preces, eles terão progredido mais ou menos. Porque tende certeza disto, malgrado, quer dizer, apesar essa possessão sempre momentânea, eles guardam... naquele momento. Eles guardam suficiente consciência de si mesmos para discernir, entender, a causa e a natureza de sua obsessão. Para esta de que vos ocupais é necessário um conselho. Olha só, isso aí serve para todos nós espíritas. As magnetizações que lhe faz suportar o espírito encarnado, de que falastes, lhe são funestas, fúnebres, péssimas, matadoras, sob todos os aspectos. Aquele espírito é sistemático, ou seja, não é só um espírito mau, ele é um espírito que tem um sistema, ele acredita em determinadas coisas. Ele quer fazer mais mal do que só prejudicar aquela pessoa. Ele quer impor as suas ideias. E que sistema? O espírito dominou a dona Júlia, a Fredegunda. Que pode não ser Fredegunda, pode ser só uma mentira. Aquele que não reporta todas as suas ações, a maior glória de Deus, e que se envaidece das faculdades que lhe foram concedidas, será sempre confundido. Os presunçosos serão rebaixados, às vezes neste mundo, infalivelmente no outro mundo. Você diz que Kardec é... Não, tinha um médium e um grupo de médiuns que ele... É médium? Kardec é médium, mas ele não usava a mediunidade dele para se comunicar com os espíritos. Ele usava outros médiuns para se comunicar, para ele poder ficar de fora só analisando se aquilo era verdade ou mentira. Tratai, portanto, meu caro Kardec, de conseguir que essas magnetizações cessem imediatamente. Aqui o jovem lá estava fazendo com ela. Ou os mais graves inconvenientes resultarão de sua continuação. Não só para a moça, mas ainda para o imprudente que pensa ter às suas ordens todos os espíritos das trevas e comandá-los como chefe. Então, 2 iam se dar mal, a moça e o próprio magnetizador lá, aquele jovem. Daqui a pouco... Eu vos afirmo que vereis esses casos de obsessão e de possessão se desenvolverem durante um certo tempo, porque eles são úteis ao progresso da ciência e do espiritismo. É por aí que os médicos e os sábios, enfim, abrirão os olhos e compreenderão que há moléstias cujas causas não estão na matéria e que não... doenças. E que não devem ser tratadas pela matéria, ou seja, só com remédios. Esses casos de possessão vão igualmente abrir horizontes totalmente novos ao magnetismo e fazer com que ele dê um grande passo para a frente, pelos estudos dos fluidos até que tão imperfeito. Ajudado por esses novos conhecimentos e por sua aliança com o espiritismo, ele obterá grandes coisas. O próprio pensamento de Allan Kardec se modificou após esse caso, né? Após o caso dos obsessos,
da epidemia em Morzine e da senhorita. Morzine é uma cidade, onde toda a cidade foi pega por espíritos. Ficou medo. Deve ter sido difícil livrar todo mundo disso. Infelizmente, no magnetismo, como na medicina, durante muito tempo ainda haverá homens que julgarão nada terem a aprender. Essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, pelo fato de que, estando penetrado pela prece e pela força moral, pode-se fazê-la cessar e pode-se adquirir o direito de expulsar os maus espíritos. E pelo melhoramento de sua conduta, cada um procurará adquirir esse direito, que o Espírito de Verdade, que dirige este globo, conferirá quando for merecido. E aí, Adriano, o que ele quer dizer sobre isso? Dessa vez ele usou o termo direito, né? Isso é só conquista mesmo. Porque você, Então, o que acontece? Depois de a pessoa ficar se dedicando a esse trabalho de tratar os casos de possessão, de obsessão, automaticamente a pessoa vai se moralizando, né? Se ela estiver seguindo o caminho correto. Então, ela vai cada vez mais tendo essa capacidade de auxiliar quem está obsedado. E ele ainda diz que quem vai ajudar nisso é o próprio Espírito de Verdade. Quem é o Espírito de Verdade? Jesus. É Jesus. Que dirige esse globo. Porque quem dirige este globo, quem dirige o globo, o planeta é Jesus. Tende fé e confiança em Deus, que não permite que se sofra inutilmente e sem motivo. Hahnemann dizem que esse é o espírito que inventou a homeopatia. Pois é, mas ele deu um impulso, né? Começou. A homeopatia é um tipo de remédio. Se ele inventou a homeopatia, por que ele não prescreveu remédio homeopático para tratar o fluido dessas pessoas? Não sei. Explica aí. Que inventou muito. Ele não poderia, Hahnemann, certo? Ele não poderia falar o magnetismo, etc., e medicações energizadas, dinamizadas. Para esse caso aí, tem homeopatia para cada obsessão? Mental. Ele diz que tem um artigo crítico de Allan Kardec sobre a ação da homeopatia sobre a mente. Porque a homeopatia se propõe a atuar até no nível mental. Então, tem uma crítica de Allan Kardec sobre essa ideia de que a homeopatia pode atuar no nível mental. Pode deixar a pessoa com problema mental? Homeopatia, essa é o conceito de quê? Da própria homeopatia. Que ela tem vários níveis. Quanto mais você dinamiza a medicação... Dinamiza? Mais usa? Não. Dinamiza é o método como eles fazem esse tipo de remédio. Mais profundamente ele vai penetrando, a ponto de chegar no nível mental. Mas antibiótico ela não tem. Não, mas é outro conceito, totalmente... Não, a homeopatia não tem homeopática. Eu sei porque eu tenho pessoas que tratam, diz quando precisa de anti-inflamatório, antibiótico. Não, anti-inflamatório, quando é leve, ainda pode ser que tenha. Mas tem uma coisa que não pode ser aferida, né? Ele disse aqui que esses casos se perpetuariam para permitir que os homens abrissem os olhos sobre a ação dos espíritos na matéria. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu? Como não, cara? Você pega aí no YouTube e fala assim, possessão, tu vai ver uma tonelada de baboseiras, mas uma tonelada de casos. Você fala sobre o espírito abertamente, em meio científico? Mas a explicação é demônio, não é espírito. O fato se comprovou. Isso aí, pensa só, século XIX, século XXI. Se eu falar para você, qualquer pessoa na rua passar na rua, você sabe o que é possessão de espírito? O cara vai explicar, mesmo sem ser espírito. Pois é, eu não acredito nisso, mas é tal. Que vulgarizou, no sentido que tornou um conhecimento popular. Isso aconteceu, sem dúvida nenhuma. Não, mas não é isso que ele se propõe, né? E quantos não se transformaram? Consciência sobre a ação dos espíritos. E quantos não se tornaram espíritas por causa da comunicação com os espíritos? Muitos. Se conhecer o verdadeiro espiritismo ou não, aí é outra discussão, tá? Aí é outra discussão. Vou então usar a palavra correta. Quantos não foram conhecer um centro espírita por causa
desses problemas. Assim, uma nova Inúmeros. ciência, Não estou falando de pessoas que tinham problema com o marido, com a esposa, com fala e foram no centro espírita, não. Estou falando de casos de perturbação espiritual autêntica. Quantos não foram? Então, o fato aconteceu. Não é 100% do planeta, nem nada acontece 100%, né? De uma hora para outra. Tá? Mas o fato se concretizou. Agora eu quero saber o Hahnemann, por que ele não fala nada dos medicamentos dinamizados aqui na mensagem? não fala? Deve ter um artigo dele no futuro que ele fala sobre isso. Tem alguns artigos críticos sobre homeopatia na revista Espírita. Homeopatia é como se fosse o remédio sobre Não, isso? isso daí é uma outra explicação, não dá tempo de dizer agora. É? Tanta gente se trata? Tem certeza? Aí eu pergunto o seguinte, quantas farmácias homeopáticas tinha na Tijuca? Não sei muito. Trocentas. Quantas tem? Acho que uma. As que sobreviveram porque fazem remédio de manipulação também. E ele diz aqui, ó, esses casos de possessão vão igualmente abrir horizontes totalmente novos ao magnetismo e fazer com que ele dê um grande passo para frente. Deixa eu troço quieto. Pelo estudo dos fluidos até que tão imperfeito. Eu não vi avanço no estudo do magnetismo. Não, então ele fala o contrário. Não, ele fala que vai haver um avanço. Por conta ali dos casos. Mas o que você chama de magnetismo? Esse magnetismo do Mesmer, não. Então tem que separar o mesmerismo do magnetismo. Não, olha só, não, peraí. Na época havia um conceito muito claro do que era magnetismo. Mas era considerado o mesmerismo. Isso aí realmente acabou. Mas quantas pessoas aplicam passe, e jorei, e reiki, e não sei o que, não sei o que lá. A profecia quantitativamente se realizou. Ele fala que pelo estudo dos fluidos. Isso não é estudo dos fluidos, isso é uma prática. Mas, econômica. cara, tem 3 milhões de pessoas no Brasil que fazem isso. Como é que você pode dizer que não aumentou? Antes tinham 300, agora tem 3 milhões. Isso é aumentar. Você agora não está no estudo sobre magnetismo, sobre como não, o nego não fica falando aí de física quântica dizendo que isso é. Você considera isso? Isso que eu te falei. São duas questões: aumento quantitativo e qualitativo. É assim mesmo que funciona. Primeiro você tem Um despertamento. quantidade e depois é que vai se formar a qualidade. A qualidade não vem junto, direto. Não existe algo que comece já de grande qualidade e depois vai aumentando a quantidade. É sempre o caminho o contrário. Primeiro aparece grande quantidade e depois vai surgindo a qualidade. Então vamos. Ele disse que o estudo dos fluidos até na época era muito imperfeito, o estudo dos fluidos. E era pouca gente, era uma meia dúzia na Europa, na França, na Áustria. Era ali um pequeno grupo de gato ligado. Hoje está vulgarizado. E com outros nomes, com hipnose, auto-hipnose, autocura, tem vários nomes. Por enquanto é quantidade. Depois vai surgir a qualidade. E no próprio espiritismo, esse estudo acaba se confundindo, né? Com matérias do campo das ciências. Sim, isso é que é isso que confusão. A confusão Aí você, na verdade, você não consegue chegar ao objetivo. Não. Questão fluida. Porque quem entendeu o fluido. É isso aí. Você questão fluida. Desviou o foco. Desviou o foco. Tudo bem, mas um dia haverá qualidade. Não. Serei breve. Será muito fácil curar essa infeliz possessa. Uau! Os meios estavam implicitamente contidos nas reflexões lá escondidos por dentro. Contidos nas reflexões há pouco emitidas por Allan Kardec. Não só é necessária uma ação material e moral, mas ainda uma ação puramente espiritual. Para o espírito encarnado que se acha, como Júlia, em estado de possessão, é necessário um magnetizador experimentado e perfeitamente convicto da verdade espírita. Com certeza absoluta. É necessário que ele seja, além disso, de uma moralidade irreprochável e sem presunção, mas sem retoques, que não tem o que você colocar um defeitinho. Sem defeito. Mas, para agir sobre o obsessor, é necessária a ação não menos enérgica de um bom espírito encarnado. Então, esse obsessor vai precisar de vai precisar também de uma ação enérgica, de um bom espírito. Ele está falando basicamente que o magnetizador tem que ser o espírito de segunda ordem.
Porque nenhum espírito que eu conheço de terceira ordem pode ter uma moralidade reprochável. Exatamente. Para esse caso especificamente, esse caso específico, que é considerado um dos piores que apareceram, né? Assim, pois, dupla ação, terrena e extraterrena. Encarnado sobre o encarnado, desencarnado sobre o desencarnado. Eis a lei. Desencarnado é o que não está na Morto, Terra? exatamente, fora da carne. Fora da carne. Se até agora tal ação não foi realizada, é justamente para vos trazer ao estudo e à experimentação dessa interessante questão. É por isto que Júlia não se livrou mais cedo. Ela devia servir aos vossos estudos. Ela foi Uma oportunidade, né? oportunidade de estudo. Isto vos demonstra, por isso que é sempre expiação e prova. Expiação e prova. Nossa, eu não entendo como uma coisa tão ruim pode ser Ela espiou e foi um uma pouco coisa, na causa útil. uma coisa A útil e expiação uma coisa dela tão acabou horrível. virando prova. Porque mesmo as coisas ruins, elas podem ser aproveitadas para aprender. Claro. Veja, as piores coisas do mundo pode te servir de... É ruim, mas se você conseguir tirar tudo que pode aprender daquele problema, por pior que ele seja, primeiro não vai deixar você cair de novo naquele problema e vai ensinar outras pessoas a não caírem naquele problema. Pode ser uma doença, vai atrapalhar a vida. Exatamente. Isto demonstra o que deveis fazer agora em diante nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vossa ajuda. Esse caso, essas explicações, a gente tem livros e mais livros e mais livros sobre obsessão e desobsessão. Mas estava ali certinho. Vai na origem que é melhor. Exatamente. É indispensável chamar em vossa ajuda o concurso, quer dizer, a ajuda de um espírito elevado, gozando ao mesmo tempo de força moral e fluídica, como, por exemplo, o excelente cura d'Ars. D'Ars é um lugar, lá na França. E sabeis que podeis contar com a assistência desse digno santo, o nome dele é Vianney, cura d'Ars. Além disso, vosso concurso será dado a todos que nos chamarem em seu auxílio, com pureza de coração e fé verdadeira. Resumindo, quando magnetizarem Júlia, será preciso começar pela fervorosa vocação do cura d'Ars e de outros bons espíritos. Fervorosa é com muita vontade, está fervendo de emoção. E de outros bons espíritos que se comunicam habitualmente entre vós, pedindo-lhes que hajam contra os maus espíritos que perseguem essa moça, os quais farão fugir ante as falanges luminosas. Falanges é grupo. O grupo é como se fosse um exército. Um exército. Também Cura d'Ars é um padre do interior da França. Da França, até hoje ele é conhecido lá, né? É conhecido e ele é invocado. Também é preciso não esquecer que a prece coletiva tem uma força muito grande quando feita por certo número de pessoas agindo em sintonia com uma fé viva e um desejo ardente de aliviar. Eu não entendi a frase. Acho que foram fugir antes. Fugir? Fugilão? Então, vai chegar um luminosa. exército de espíritos, bons espíritos superiores. Então, quando esses espíritos inferiores olharem aquele exército de espíritos luminosos, aquilo ali dá medo neles, aí eles se afastam. Eles não têm medo. Oi? Eles não têm medo. Porque eles são inferiores, eles têm medo. É o medo que acontece com os inferiores. E se sentem mal também, né? Eu não sei se seria bom, mas eles ficam aterrorizados, amedrontados. Mas o objetivo não é botar medo. O objetivo não é medo, isso é um problema deles. Eles não querem nem ouvir, ainda não estão prontos para começar Exatamente. a melhorar. Estas instruções foram seguidas. Vários membros da sociedade se entenderam para agir pela prece nas condições desejadas. Um ponto essencial era levar o espírito obsessor a emendar-se, o que necessariamente deveria facilitar a cura. Foi o que se fez, evocando e lhe dando conselhos. Então, a prece, a própria pessoa tem que fazer, tem que se esforçar em fazer uma prece, em pedir a ajuda de Deus, em pedir ajuda para aquele que persegue. Quem vai ajudar a pessoa que está com obsessão?
precisa também pedir ajuda de Deus, pedir ajuda dos bons espíritos, conversar diretamente com, então ele teve que ser evocado, conversar diretamente com o espírito, tentando moralizar aquele espírito, né? Como a pessoa se sente quando ela está sendo controlada, mais ou menos? Ela fazendo as coisas sem ela quiser. Ela fica louca. Ela fica Louca. louca. A pessoa louca, às vezes, faz as coisas e nem sabe que ela está fazendo coisas loucas. Não sabe mesmo. Não sabe. Às vezes ela se expõe ao ridículo. Ela sabe que está sofrendo, mas ela não entende. Como é que ela falou com a Kardec se ela estava sendo controlada com o espírito? Ela já estava melhor. O espírito está falando Já estava com melhor. ela. Já estava melhor. Ela, Kardec, em determinado, ela tinha surtos. Ficava ruim, ficava boa. Ficava ruim, ficava boa. Ficava ruim, ficava boa. Você nunca viu pessoa Ela não ficava ruim o tempo todo. Não. Você não tem gente falando alto, gesticulando no meio da rua, também não está bem. Então vamos lá. Foi o que fez, evocando o espírito, dando-lhes conselhos. Ele prometeu não mais atormentar a senhorita Júlia e manteve a palavra. Um dos nossos colegas foi especialmente encarregado por ser o guia espiritual da educação moral com que ficou satisfeito. Hoje, esse espírito, o espírito perturbador, trabalha seriamente em sua melhora e pede uma nova encarnação para expiar e reparar suas faltas. O espírito foi convertido, foi convencido e já está arrependido e ele quer reencarnar para... Não é a Fredegunda? Fredegunda. Quer reencarnar para expiar o passado, pagar pelo passado e consertar o que errou. Acho que vale ressaltar aí o aspecto temporal, foi da noite pro dia, né? Não, claro, né? Isso aí foi... O espírito se converte no estado de Deus. Boa, Uma conversinha conversinha de 15 minutos. Algumas, às vezes até... Agora quanto tempo? Isso eu não sei, cara. A importância do ensinamento que decorre deste fato e das observações a que deu lugar não escapará a ninguém, cada um poderá aí colher úteis instruções sobre a ocorrência. Recolher? Não. Uma observação essencial que o caso permitiu constatar e que se compreende sem esforço é a influência do meio. É evidente que se o meio secunda pela unidade de vistas, ou seja, se todo mundo ali tem uma comunhão do que pensa todo mundo junto, unido, a intenção de ação, o doente se acha numa espécie de atmosfera homogênea de bons fluidos benéficos, fluidos positivos. Homogênea é igual. Então todo mundo pensa bem, todo mundo quer fazer o bem, todo mundo se preocupa com o bem. O que deve necessariamente facilitar e apressar o sucesso. Mas se houver desacordo, oposição, se cada um quiser agir à sua maneira, resultarão repelões, correntes contrárias que forçosamente paralisarão e por vezes anularão os esforços tentados para a cura, que afasta. Os eflúvios fluídicos, que constituem a atmosfera moral, se forem maus, são funestos a certos indivíduos quanto às exalações das regiões pantanosas. São funestos? Funesto fúnebre é de enterro. Então, uma coisa funesta é uma coisa muito ruim que remete à coisa da morte, o enterro. Então, essa é um vocabulário. Funestos, péssimos, destruidores. Quando a pessoa morrer com esse negócio, ele disse que várias vezes ela poderia morrer. Se a possessão não receber ajuda, acaba em morte. Então, conseguimos concluir, finalizar o caso da senhorita Júlia. Começou em 63 e terminou em 64. Ok? Não sei, não foi esse período que começou, não. Isso foi só o artigo. Não, só o artigo. Quando começou em 63? Não, foi só os artigos. Foi o artigo, né? Então é isso, quero agradecer. Quanto tempo durou? Então vamos pedir a Deus que abençoe, que leve o nosso abraço agradecido, o
nosso beijo de gratidão ao nosso querido mestre Allan Kardec. Amanhã se comemoram 150 anos da desencarnação de Allan Kardec. E o movimento espírita vai passar em branco, como tudo que se relaciona a Allan Kardec, como sempre. Esquecido, ignorado, desprezado. Não tem filme, não tem peça espírita. Nada, nem celebração, nada. Que tristeza, ninguém tem. Mas nós aqui estamos pensando nele. Então, pedimos a Deus que leve o nosso abraço de gratidão, de reconhecimento ao nosso grande mestre Allan Kardec. E onde quer que ele esteja, no mundo superior, em que ele estiver encarnado ou não, receba aqui o nosso muito, muito obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado aos amigos. Mas esse grupo não foi fundado em nome de Allan Kardec? Com certeza. Não é? Então, se ele não pode vir, ele manda alguém do grupo dele para auxiliar. Nossa. Que tristeza ninguém ter perdido com que... Esqueci.